E chegamos no dia 30 de abril de 2024, o último dia do mês da postura. E faz 3 dias que eu tô protelando pra gravar esse episódio, coisa e tal, porque eu estava esperando o momento perfeito para... Eu e meu filho estamos contaminados pela influenza A e estamos de castigo em casa. Então a voz tá horrível, a congestão nasal não ajuda, nem a respirar direito, nem a falar direito. Mas é aquela velha história, né? Se a gente fica esperando o momento perfeito, muitas vezes as coisas passam e a gente não faz o que deve ser feito. Então eu falei, não, eu vou fechar o mês, né? Despiorou, não dá pra dizer, a Vanessa melhorou. Não, despiorou, né? A congestão nasal em si. Mas a voz ainda tá aquela beleza, como dá pra você perceber, mas vai do jeito que tá. Melhor feito, antes feito do que perfeito. Porque o momento perfeito, de verdade, todas as vezes que eu esperei por ele, ele não veio. Eu tive que fazer com o que eu tava na mão mesmo. E quantas oportunidades eu já não perdi por ter esperado o momento perfeito, ele nunca ter chegado. E de repente o trem passou e eu fiquei ali com cara de teba, olhando ele se distanciar, a minha oportunidade se distanciar. Mas não vamos fazer mais isso, né? Portanto, vamos fechar o mês de abril com o tema do mês da postura. Nós falamos nos episódios anteriores sobre reclamar, justificar e questionar. Hoje nós vamos falar sobre propor e aplicar. Retomando que a escala da postura, imagina você aí com a sua cabecinha, uma escada, e o degrau de baixo tem a reclamação, no degrau, um degrau acima, a justificativa, um degrau acima, o questionamento, um degrau acima, a proposta, o propor, né, a postura de propor, e um degrau acima, a postura de aplicar. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre propor e aplicar. Nós temos uma postura, e eu falei disso no último episódio, que geralmente a gente chega no lugar do questionar, quando a gente vê que a gente está fazendo coisa feia, que a gente está muito no campo da reclamação, a gente vai para o campo da justificativa. E aí, quando a gente entende que a justificativa, por muitas vezes, me deixa na inércia, eu passo para o questionamento. E tem gente que passa para o degrau do questionamento simplesmente para ficar questionando e não faz porra nenhuma com aquilo que descobre depois que questiona, né? Questionamento, pergunta tem resposta, né? A gente questiona, a resposta vem. E tem gente que só quer ficar no âmbito do questionamento, não quer fazer nada com aquilo que descobre. E tem pessoas que vão olhar para o questionamento, estarão abertas e disponíveis a receber a resposta e vão optar por fazer coisas com esta resposta, né? Que é a hora, que eu vou propor e vou aplicar. Porque ainda tem diferença. Tem gente que também fica só no degrau da proposta. Aí eu proponho isso, eu proponho aquilo, eu proponho um casamento, eu proponho uma amizade, eu proponho uma festa, eu proponho um encontro, eu proponho um livro para ser escrito, eu proponho a produção de um vídeo, eu proponho a criação de um podcast, eu proponho a criação de um treinamento para professores, eu proponho, mas que hora que você aplica mesmo, gente? Tem gente que para na proposta, né? E eu sou uma dessas pessoas que paro na proposta. Se eu não cuidar, eu fico na proposta, como eu já fiquei muitas vezes. Quando eu comecei a fazer os meus vídeos na internet, para o canal Educavox, com a proposta de fazer formação de professores, né? O meu objetivo era
levar para a internet, bem na época da pandemia, a hora que a gente estava aprendendo a lidar com a internet. Isso foi final de 2020, começo de 2021. Foi quando eu abri o canal Educavox, que é no YouTube. E esse canal, a proposta dele é a formação de professores e gestores educacionais, profissionais da área de educação em geral, né? E ali eu falo sobre estratégia, sobre aprendizagem, sobre ensino, objetivo, conteúdo, o trabalho amparado em projetos, metodologias ativas. Eu falo de uma caralhada de coisas lá. E lá dentro também tem os episódios deste podcast que eu gravo pelo Podcaster e ele vai para o Spotify e para o YouTube. Quando eu comecei com uma proposta de produzir um livro. Eu fiz um e-book, lancei esse e-book. Quando eu lancei esse e-book, eu coloquei para as pessoas que rapidamente me apoiaram que eu faria um novo livro. E que para as 5 pessoas que comprassem esse meu e-book, na época eu estava vendendo por R$6, isso era R$5,99, eu acho. As 5 primeiras pessoas que comprassem o meu e-book, eu entregaria o próximo e-book gratuito, como uma forma de agradecimento. Era o primeiro e-book que eu estava lançando. Resumindo, a minha proposta era criar o segundo e-book. O segundo e-book foi criado. Pergunta se eu lancei. Não lancei, ele está parado aqui. Né? Tem um nome bonito, esse e-book, ele está bem escrito. Eu não diagramei, não coloquei as imagens ainda, mas ele já está totalmente escrito e revisado, né? Falta só editar, né? E colocar do jeito que eu quero, a diagramação mesmo, né? Eu não tenho quem faça isso por mim ainda, sou eu mesma que faço. Então, eu ainda não parei para cuidar disso, fiquei na proposta, né? Não fui para a aplicação. Então, as pessoas que eu prometi estão esperando o livro até hoje. Devem estar falando assim, aí, tá vendo? Aí, ó. Tá vendo isso aí? É isso aí. E muitas coisas na minha vida eu fiz isso. Muitas coisas. E a questão da aplicação, ela é um imbróglio, né? E para mim é um imbróglio. É um dos degraus da postura que eu mais tenho que me aplicar atualmente. Porque eu tenho um padrão de criar muitas coisas na área mental e eu consigo fazer isso com muita agilidade, com muita facilidade. Às vezes as pessoas trazem alguns problemas para mim, eu já enxergo a solução, eu digo e a pessoa vai fazer e dá certo. Quer ver a hora que enrola? A hora que sou eu que tenho que fazer. Aquilo que eu imaginei, aquilo que eu desenhei, aquilo que, sabe, eu tenho este padrão que é um dos meus grandes desafios de vida, quebrar, né? Sair da área da proposta e mergulhar definitivamente na área da aplicabilidade da minha proposta. Né? Eu tenho muitas propostas legais desenhadas dentro do meu computador que eu consigo fazer o download, tirar da imaginação e fazer o download para o papel, ou eu uso muitos mapas mentais, né? E linha do tempo do Padlet, eu uso algumas ferramentas, uso muito Canva, uso muito Padlet, o Trello eu também uso. Então, eu tenho coisas soltas nesses lugares e um tantão de coisas desenhadas nos meus cadernos. Eu falo que o dia que eu morrer, os meus cadernos... Vai ser engraçado quem pegar os meus cadernos. E eu preciso cuidar disso, né? Cuidar da aplicabilidade das propostas que eu faço. Então, o degrau da reclamação, sim, eu passo por ele muitas vezes, mas hoje eu não fico mais nele, né? Eu já consigo parar e subir, né? E aí quando eu vejo que eu estou justificando, eu faço, opa, pera lá, este lugar não te cabe, suba que você não é disso, né? Então vai, filha, suba. E aí eu vou pro degrau do questionamento e fico ali, quando eu vejo que eu tô questionando, mas não tô propondo nada, eu também me pego pelo braço e digo, suba que você não é disto, e vou pro degrau da proposta, e aí nesse eu ainda me enrosco, porque eu tenho um tantão de coisas que eu ainda fico insegura.
né? E como eu ainda não tenho pessoas trabalhando comigo no canal, né? Nem aqui no podcast, nem no canal Educavox, nas formações que eu faço tudo sozinha, né? Desde abrir live, eu não tenho nenhum social media, eu não sou uma social media. É assim que fala? Ou se não fosse, desculpa aí. Então, uma pessoa que cuide das mídias das minhas redes, por isso que elas são muito simples, por isso que tudo é muito simples, tudo é muito caseiro ainda, né? E eu, nesta área, ainda sou muito artesanal, muito caseira, um tantão inexperiente, um tantão não conhecedora, né? Então, essas coisas todas eu ainda estou aprendendo como faz. Isto, para mim, é um desafio de todo tamanho, gente. Vocês não fazem ideia. E eu tenho que quebrar muitos padrões, né? Para poder dar conta disso. E eu imagino que tem... eu vejo que tem muita gente como eu, que também fica neste formato, neste padrão, né? Às vezes tem propostas boas, tem... coisas bacanas para compartilhar, mas quando chega na hora de aplicar na própria vida, vem uma palavrinha que parece Às vezes eu imagino aquele... eu esqueci. Sabe a morte? O arquétipo da morte? Que tem um negócio, um ceifador, aquilo. Como é que chama aquele instrumento? Eu não sei, não. O instrumento que a morte carrega. Que parece que vem assim, na minha aplicabilidade, faz... corta. Sabe? E eu caio na procrastinação. E a procrastinação, eu descobri pela neurociência que é um modo de funcionamento neurológico. Existem alguns padrões que, despertados pelas emoções, porque eu não sei se você sabe, mas aquilo que você sente, aquilo que você pensa, o seu cérebro transforma em sensações que são guiadas por uma série de coisas dentro do seu corpo, desde hormônios, enfim, circuitaria, enfim, uma série de coisas que são acionadas. Então, as suas emoções, elas tomam um vulto físico, elas vão para a parte fisiológica na hora que você aciona isto no teu cérebro. Ele vai materializar as tuas emoções, os teus pensamentos, os teus sentimentos. Então, isto não é metafísico, não tenho nada contra metafísico, mas é que às vezes as pessoas têm a baboseira de dizer, ela tá falando de coisas que ninguém consegue provar. Porra nenhuma, meu. Vai estudar neurociência. Só estuda o funcionamento de um cérebro. Procura na internet assim, um cérebro com depressão, um cérebro sem depressão. Um cérebro com TDAH, um cérebro sem TDAH. Isso tudo, concorda que a depressão é uma doença que não sangra? Vai olhar para a imagem de um cérebro. Imagem, exames por imagens. Na hora que você olha, até uma lhama sabe diferenciar uma coisa da outra. Então, não tem mais essa desculpa de estamos no campo da subjetividade. Caralho nenhum. É real. Aquilo que você pensa, que você sente, é materializado no seu corpo. Então, a procrastinação é um modo de funcionamento do meu cérebro e pode ser que seja do seu. E eu tenho adotado estratégias e ferramentas para mudar este padrão. E quando a gente fala em mudar, deixa eu tomar um gole de água. E eu não vou editar esse podcast, senão eu ia tossir. Se eu editar, eu demoro mais um tempão para publicar, enfim. Vai do jeito que tá. Quando a gente está modificando, alterando, ampliando ou substituindo padrões de funcionamento neurológico, não adianta a gente tirar e deixar um buraco no lugar. Não, você tem que tirar e pôr outra coisa no lugar, né? Então, eu tiro
a bolacha recheada e ponho uma bolacha de maisena que é menos pior. Eu tiro um bolo cheio de recheios da alimentação diária e ponho frutas que aquela pessoa gosta, entendeu? Porque aí o cérebro, ele faz a substituição, gera uma sensação similar, até que você consiga fazer uma troca definitiva. Então, eu estou neste lugar agora, de sair das propostas e ampliar a aplicabilidade daquilo que eu tenho proposto nas minhas andanças por aí, seja no terreno. Isso é mais no terreno de trabalho mesmo, né? Eu sou funcionária pública, eu atuo como orientadora pedagógica, que é o que todo mundo conhece como supervisor de ensino, e eu tenho a minha carga horária, eu presto serviços para o município e eu tenho a minha carga horária, a minha responsabilidade com este município. Isto eu não consigo negociar, né? Até mesmo porque eu escolhi estar onde eu estou, né? Fiz concurso, passei no concurso, assumi o cargo, estou executando o cargo. E faço do melhor jeito que eu posso, até que eu tenha um jeito melhor para fazer. Este é o meu jeito de funcionar, né? E eu sei que eu tenho um limite dentro do cargo público, né? Dentro da minha função como servidora pública. Eu tenho atribuições e eu posso fazer o meu melhor dentro das minhas atribuições, não posso invadir atribuições alheias e nem deixar de fazer as minhas. Só que eu tenho sonhos que vão para além daquilo que é a minha atribuição. E isso eu tento formatar, organizar, propor e aplicar aqui nos meus canais, nas minhas redes sociais, seja no Spotify, no YouTube, no Instagram, que são as que eu mais uso, né? Então, é isso que eu tô brigando, né, entre todas as aspas, desculpa, que eu estou me dedicando a fazer de uma melhor forma, a romper barreiras, a barreira do medo do julgamento alheio, a barreira do medo da opinião do outro, o medo de não sair perfeito, o medo de decepcionar, o medo, sabe? Ai, eu não sei se você tem esses medos aí que te acompanham, mas eu tenho. E eu já consegui me livrar deles um tantão. Todos em alguma medida, mas ainda não consegui zerá-los. E eu acho que de repente essa é a minha caminhada, né? E às vezes as pessoas que convivem comigo de perto olham pra mim e dizem: você tem medo de se expor? Tenho. Você tem medo de falar dos seus sentimentos? Tenho. Fazer este podcast pra mim, falar de como eu me sinto, isso de uma maneira muito, muito, muito resumida, né? Muito sem me aprofundar, porque eu estou falando de mim e se eu me aprofundo eu acabo tendo que falar da minha relação com o mundo e com as pessoas que ocupam esse mundo no meu entorno. E eu não vim aqui para falar de ninguém, eu estou falando de mim. Então, é tudo muito, né, na primeira camada só. Não estou aprofundando. E isso eu já tenho dificuldade de fazer. Eu assumo que tenho, né? Isto para mim é um grande desafio. É um grande ato de coragem assumir a minha vulnerabilidade numa proporção que eu não tenho dimensão de qual é o tamanho. Porque esse podcast pode não chegar em ninguém, como ele pode chegar em milhares de pessoas. Eu tenho tido devolutivas das análises, né, que o podcaster faz sobre a amplitude dos episódios, e tem episódios deste podcast que já atingiu 16 mil pessoas, né? Então, eu não tenho amplitude. Tem podcast que atingiu, acho que o máximo foi 16 mil pessoas. Teve um que atingiu 600 pessoas, outro 12 mil, outros 5 mil pessoas. Então, eu não tenho dimensão de como isso vira,
né? Mas o que eu tenho dimensão é da minha entrega, é do quanto eu estou aqui me disponibilizando a compartilhar aquilo que aprendo, aquilo que vivo, para que isso de alguma forma possa impactar outras pessoas e facilitar ou tirar o peso e progressivamente da vida de alguém que cruze com esse episódio, com tantos outros que eu já gravei. Este episódio é o de número 127. Então, eu já tenho aí uma caminhadinha aqui neste desafio. E para o mês que vem, mês de maio, eu já escolhi um tema e eu vou gravá-lo ainda. Vou ver se eu melhoro um pouquinho a voz antes de eu gravar, né? E a cafunguenta aqui também, enfim, o nariz e tudo mais, para entrar um pouquinho melhor. Enfim, se demorar muito para melhorar esse negócio da congestão nasal, vai congestionada mesmo, né? E assim a gente segue, fazendo o melhor com aquilo que a gente tem, até que a gente tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Obrigada por me ouvir, obrigada por me acompanhar, obrigada por comentar muitas vezes esses episódios, seja no Spotify, seja no YouTube. Ou tem pessoas que ainda me mandam mensagens de WhatsApp, ou até mesmo no direct do Instagram. Isso acontece muito também. E isso me deixa muito animada. Eu gosto muito de receber o feedback de vocês. Eu sou professora, eu estou acostumada, e essa é uma das minhas grandes barreiras. Eu estou acostumada a dar aula em tempo real, olho no olho, olhando para as crianças, olhando para os meus professores, porque eu sou formadora de professores, né? Muitos anos fazendo isso já, mais de década, inclusive, de olhar no olho, de saber quando eu estou agradando, de saber quando eu estou desagradando, de saber se estão me entendendo, de saber quando não estão entendendo porra nenhuma do que eu estou falando. E ali eu já mudo o jeito de explicar, mudo o jeito de tocar, de me conectar com o outro, do outro entender aquilo que eu estou dizendo, porque não adianta eu querer ensinar se a aprendizagem não é promovida ali. Então, quando as pessoas vêm e fazem comentários em vários formatos, seja dos meus vídeos no YouTube, ou seja aqui nos episódios de podcast, nossa, eu adoro. Eu fico feliz. E, por favor, já que eu fico feliz e você me ouviu até agora, deixa um comentário aí pra mim. Até e obrigada.